Muito bom dia. Neste sábado, 13 de fevereiro de 2021, retornamos para esse encontro agradável com todos vocês e eu me alegro muito pela oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui juntos e vamos falar um pouco mais sobre as coisas concernentes à palavra de Deus e o que nós podemos aprender com esta palavra que é vida, que gera vida, que dá vida para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida diária e para todo momento, todo contexto de nossa vida, seja ele qual for. Hoje eu quero trazer uma reflexão em cima de alguém que teve um encontro memorável, alguém que teve um encontro que mudou totalmente, radicalmente a sua vida. Por certo, talvez você se lembre de ocasiões em que você passou por alguma coisa, por algum momento, ou encontrou alguém que, em determinada circunstância, trouxe algo novo para você, trouxe uma direção nova, trouxe uma perspectiva nova. É como se diante de você se abrisse uma estrada, se abrisse uma possibilidade, ou você visse um quadro que, mesmo já tendo sido contemplado várias vezes antes, você ainda não tinha percebido certos detalhes nele, certas nuances nele. E isso lhe serviu para lhe dar um alento, para lhe dar uma direção, para lhe dar um ânimo, para lhe dar uma nova perspectiva. Esse homem era um homem muito importante. Esse homem que teve esse contexto, dentro desse contexto de encontro, era um homem muito importante. Era um homem de muitas posses, era um homem que era descrito como rico. E ele estava ali na sua casa, imagino que deveria ser até como se fosse um palacete, né? Uma grande casa, uma casa muito confortável, cuidando dos seus afazeres, cuidando da sua rotina diária, achando que seria um dia como outro qualquer. E muitas vezes a gente pensa que o dia que a gente está vivendo vai ser um dia como outro qualquer, não é? Não podemos ou não devemos esperar nada de novo e muitas vezes até nem queremos esperar alguma coisa nova. Queremos que tudo fique como está. Em muitas situações, parece que tudo como está bom. Não precisa mudar nada. Bom, lá estava esse homem, cuidando da sua vida, cuidando dos seus afazeres, e de repente ele ouviu um burburinho, ouviu um grande burburinho. Aparentemente alguma coisa estava acontecendo, porque havia algo diferente naquele dia. Havia algo que não estava correspondendo àquele, digamos assim, normal, ou aquela coisa que ele talvez esperasse que fosse a mesma coisa dos demais dias. Embora ele estivesse cuidando da sua vida, da sua rotina, dos seus afazeres, aquele dia teve alguma coisa diferente. Essa coisa diferente foi uma movimentação diferente, um contexto diferente, um burburinho na rua em que não era normal, isso não era normal. E exatamente por isso chamou a atenção dele. Talvez alguns já estejam começando a pensar e já estejam talvez até identificando quem é essa pessoa. E ele começou a pensar, o que é que poderia estar causando esse burburinho aqui na minha cidade? O que será que pode estar causando esse burburinho aqui na minha cidade? Quer dizer, não que a cidade fosse dele, mas aqui no lugar onde habitamos, óbvio, né? E ele, movido pela curiosidade, resolveu investigar. A curiosidade é uma coisa muito interessante para nós, né? Há momentos em que uma curiosidade é boa e há momentos em que a curiosidade é ruim.
A curiosidade é boa quando nos leva a procurar coisas que podem ser realmente boas, que podem nos informar, que podem nos ajudar, que podem nos dar uma, como eu falei, uma nova visão, uma nova perspectiva das coisas, um esclarecimento, uma informação. Mas há outras que são realmente ruins, coisas que, na verdade, nem justificaria que tivéssemos curiosidade em ver, em curiosidade em descobrir, em curiosidade em aprender, porque já de longe, quem tem aquele bom senso, quem tem aquele siso, né, o homem médio consegue perceber que aquilo não tem bom aspecto, não tem boa aparência, não deve possuir também uma boa prática e provavelmente também não será uma coisa boa. Pois muito bem. Zaqueu naquele momento, e acabei falando o nome do personagem, Zaqueu resolveu ir lá investigar. O que será que está acontecendo aqui? Normalmente uma pessoa que é importante, Zaqueu era importante, era um homem de posses, ele gosta de ser informado sobre as coisas que estão acontecendo, não é? Então se alguém chega ali naquela cidade onde ele residia, chamada Jericó, e ele não foi informado, ou ninguém passou na casa dele para falar com ele, para dizer, olha, está acontecendo algo, olha, está vindo alguém aí, olha, está passando alguém aí. É uma circunstância diferente aqui. Isso já traz alguns pensamentos. Por que será que ninguém foi falar com ele? Por que ninguém foi dizer nada a ele? Por que ninguém foi chamá-lo para ver o que estava acontecendo? Isso significa dizer que talvez ele não fosse um homem muito benquisto, talvez fosse um homem que não tinha grandes amizades, a despeito da sua importância, da sua riqueza, do seu poder. Isso muitas vezes acompanha aqueles que estão nessa situação. Muitas vezes tem riquezas, tem poder, tem influência, mas não são benquistos, não são bem queridos, não são bem amados, não são simpáticos, não estão assim no rol daqueles que muitas pessoas elegem para fazer parte do seu círculo de amizades. Em outras palavras, muitas vezes ele é ignorado, a despeito de tudo. Mas Zaqueu resolveu assim mesmo ir até lá. Como chega alguém importante aqui e não vem, ninguém fala nada comigo, ninguém vem aqui. E bem, talvez ele tenha pensado, se é importante, e se eu sou importante, então eu também quero conhecê-lo, eu também preciso conhecê-lo. Não sei se no coração de Zaqueu havia algum tipo de pensamento do tipo, que será que isso pode me trazer de benefícios, né? Às vezes as pessoas ditas importantes ou de importância querem conhecer outras pessoas e querem falar com outras pessoas, querem travar contato com outras pessoas. Não pelo desejo de conhecer as outras pessoas, mas para saber o que isso muitas vezes pode trazer de benefício para elas. Quando o benefício é crescimento individual, quando você conhecer mais uma pessoa que agrega a uma boa convivência, a boas informações, enfim, é uma situação de boa vida, de boa vivência, de vida harmoniosa em sociedade, é muito bom. Mas quando isso ocorre tão somente por motivos financeiros, ou motivos de negócios, ou motivos políticos, ou motivo de poder, aí já começa a haver um pequeno, ou talvez um grande problema. Porque a motivação já está errada. Se a motivação está errada, o restante também vai acontecer de forma errada. Isso é praticamente certo. Muito bem. Então lá foi ele. Só que esse homem aqui, ele tinha um pequeno problema. E quando eu digo um pequeno problema, é porque era um pequeno mesmo. Ele era um homem de pequena estatura. Então ele se aproximou do local onde as pessoas estavam reunidas, onde as pessoas ali estavam, e estava tentando ver o que estava acontecendo. Só que pelo fato dele ser de pequena estatura, ele não estava conseguindo ver o que era, quem era. Ele olhou nas redondezas e procurou ter um local, ver um local onde ele poderia subir
e ter um campo de visão melhor. Muitas vezes na nossa vida a gente precisa ter um campo de visão melhor. Às vezes a gente realmente não consegue ver o que está além, o que está diante de nós, porque o nosso campo de visão está obscurecido, está tapado. A gente não consegue enxergar com clareza o que está acontecendo. E lá foi Zaqueu, ele procurou uma árvore, tinha uma árvore ali perto chamada sicômoro, uma árvore muito comum ali, é uma árvore de raízes profundas, para subir nela. E isso já nos traz uma outra lição também, porque às vezes nós queremos subir, nós queremos crescer, nós queremos alcançar uma altura melhor, ou subir num local melhor para ver melhor as coisas, mas as raízes não são profundas, as raízes são fracas, as raízes são frágeis. E isso pode gerar uma grande queda. Mas essa árvore chamada sicômoro, ou em algumas versões da Bíblia diz que é figueira brava, ela estava ali perto, tinha raízes profundas, fortes, e às vezes, muitas vezes o tronco dela é uma árvore de um tronco volumoso, ele sobe em determinado momento, muitas vezes ele até se divide. E lá estava ele, normalmente ele pode alcançar a altura de 25 a 40 metros, e Zaqueu subiu nessa árvore e ali se postou para ver. Ele viu, ele soube pelos comentários ali que era Jesus, mas quem era esse Jesus que estava provocando esse alvoroço todo? Quem era esse Jesus que estava chegando ali provocando essa movimentação toda? Quem era esse Jesus que era capaz de atrair tantas pessoas para vê-lo, para ouvi-lo, para muitas vezes até tocar nele? Quem era esse Jesus? Que importância tinha esse Jesus? E ali estava Zaqueu olhando, observando tudo, solitário, naquela árvore. E às vezes a gente precisa realmente estar solitário. Às vezes a gente precisa estar realmente no momento de silêncio, de recolhimento, um momento de observação. Porque no meio de muito burburinho, no meio de muitas coisas, pode ser que a gente não consiga pensar direito, ou ver direito, ou aprender direito, ou absorver direito. Esse momento de silêncio, de observação, Zaqueu teve, mas também foi só por um tempo. Foi o suficiente para despertar em Zaqueu ainda mais a curiosidade, e esta boa curiosidade, em relação à pessoa de Jesus. Ocorre que naquele momento em que Jesus ali estava, é natural que as pessoas vão olhando para quem está ali ao redor. Mas naquele exato ponto em que Zaqueu estava, Jesus parou e olhou para ele, olhou para cima. Em sua onisciência, Jesus, porque Jesus era perfeitamente homem, mas também era perfeitamente Deus, Jesus conhecia o que estava no coração das pessoas. Jesus olhou para cima já sabendo que Zaqueu estava ali. Muitas vezes, Deus sabe, olha, em todas as vezes, na verdade, Jesus sabe aquilo que está no nosso coração. E Ele sabe se o nosso coração está sendo movido em direção ao bem ou em direção ao mal. Se está sendo movido em direção por conta de um desejo, de uma curiosidade por alguma coisa boa ou ruim. Zaqueu ali foi porque algo diferente estava acontecendo e ele não estava entendendo muito bem, mas não era o cotidiano normal dele. E ele não se contentou em simplesmente deixar passar, em deixar para lá. E ali Jesus olhou para ele e viu a Zaqueu, e a frase que talvez Zaqueu menos esperasse em sua vida, Jesus disse para ele. Para não continuar só falando com as minhas palavras, eu vou dizer que esse texto está no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas, lá no Novo Testamento, capítulo 19, e diz assim: chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia, devido à afluência do povo.
Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. Olha que interessante. Zaqueu foi para aquele lugar porque, mesmo não enxergando pelo trajeto o acúmulo das pessoas, ele foi seguindo aquele cordão de pessoas e já imaginando que Jesus iria passar por ali, encontrou aquela árvore e ali subiu. Isso tudo foram os planos de Zaqueu, e muitas vezes no nosso planejamento a gente pode pensar: será que por aqui é o melhor caminho? Será que por ali é o melhor caminho? Essa é a melhor direção? Aquele é o melhor lugar para subir? Eu posso planejar, eu posso visualizar que Jesus vai passar por ali, e muitas vezes a gente começa a visualizar certas coisas na nossa vida achando que ali é o melhor caminho e por ali nós poderemos passar, ou ali é o melhor ponto de observação, ali é o melhor local, e muitas vezes não é. Mas aqui, de fato, assim aconteceu. Tanto é que quando Jesus falou ali, chegou ali, Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, desce depressa. Ou nessa versão da Nova Almeida atualizada, diz: porque hoje preciso ficar na tua casa. Interessante que o versículo 6 diz assim: Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Ou, no mesmo momento, desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. É muito interessante ver que Zaqueu não ficou pensando: mas é comigo mesmo? Será que é comigo mesmo? Bom, se chamou Zaqueu pelo nome, porque Jesus conhece a cada um de nós pelo nome e nos chama pelo nome. Mas Zaqueu ainda poderia ficar pensando: mas será que sou eu mesmo? Será que eu devo descer? O que será que ele quer comigo? O que ele quer falar comigo? No meio dessa gente toda aqui, ele prestou atenção em mim e ele quer vir na minha casa. Isso para Zaqueu era completamente diferente, até porque tudo leva a crer que realmente Zaqueu não era benquisto. Até porque diz o texto que ele era chefe dos publicanos, então ele era chefe dos cobradores de impostos e eles eram muito mal vistos pela população. Muitos eram judeus e esses judeus que trabalhavam como publicanos eram conhecidos como traidores, e outros, mesmo que não fossem judeus ou fossem prosélitos ou fossem qualquer outra, ou mesmo romano que ali estava para fazer isso, nenhum deles era benquisto pelo povo, tanto por conta da sua ligação com Roma, ou por emprego ou não, mas também porque muitos deles tinham uma conduta reprovável, cobravam impostos a mais, desviavam impostos, enfim, nada que a gente nunca ouviu falar, né? Então eram pessoas que não eram bem vistas, não eram benquistas ali. Isso explica porque ninguém bateu na casa de Zaqueu para dizer: olha, está acontecendo algo diferente, vamos lá ver. Mas Jesus não apenas chamou pelo nome, como disse que ele precisava ficar hoje na casa de Zaqueu. E eu fico pensando: por que será que Jesus diria isso para Zaqueu? Porque Jesus precisava ficar na casa de Zaqueu. Alguém pode dizer: por que será que Jesus me chamaria pelo nome? Por que será que Jesus poderia fazer essa pergunta para mim? Será que Jesus poderia fazer essa pergunta para mim? Se ele fizesse, o que será que eu iria dizer? Porque eu não sei o que Jesus iria querer comigo, o que Jesus iria querer na minha casa. Mas ele fez isso e o recebeu. Ora, em meio àquela multidão que ali estava, e muitos, com muitas curiosidades,
Eles, vários daquelas pessoas que ali estavam, começaram a murmurar. Imagine a situação onde estão muitas pessoas ao mesmo tempo num lugar, cada pessoa com sua origem, com seu passado, com sua bagagem, com sua personalidade, com suas amizades e com toda a sorte de influências exteriores que podem, naquele momento, influenciar o ânimo, influenciar o pensamento, influenciar o comportamento. Essa multidão que ali estava começou a murmurar. Disseram a eles: ora, ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Ora, isso afrontou a muitas pessoas, mas Jesus, esse Jesus que temos ouvido dizer que tem feito tantos milagres, tem feito tantas coisas boas, ele vai se hospedar na casa desse homem que é pecador, e não apenas falou com ele, mas pediu para ir à casa dele e vai se hospedar na casa dele. Afinal de contas, por que Jesus está fazendo isso? Será que esse é o Jesus que a gente tinha ouvido falar? Ele não sabe que Zaqueu é pecador? Ele não sabe que esse homem, na linguagem, no dito popular, né, não valia nada? Porque é muito fácil as pessoas dizerem que alguém não vale nada. Algumas vezes, por algumas coisas que a pessoa tenha feito. E outras vezes, por coisas que as pessoas dizem que ela fez, sem na verdade ter feito. Mas de uma maneira ou de outra, quer tenha feito, quer não tenha feito, nenhuma vida é vista por Jesus como alguém que não vale nada. Nenhuma vida é vista por Jesus como perda de tempo. Nenhuma vida é vista por Jesus como alguém que não mereça a atenção dele. E esta é a lição que eu gostaria que você fixasse hoje. Jesus quis chamar Zaqueu. Jesus pediu para que Zaqueu descesse de onde ele estivesse, para que ele pudesse ir. E Jesus pediu para que Zaqueu o hospedasse em sua casa. Isso tudo porque Jesus queria que Zaqueu também o conhecesse. Porque Jesus já conhecia Zaqueu. E ali estava ele. E eles estavam ali, conversando e comendo, e ouvindo Jesus falar. As palavras de Jesus trouxeram algo completamente diferente na vida de Zaqueu. Porque embora haja um interlúdio de tempo entre o versículo 7 entre o versículo 7 e o versículo 8, onde nada é dito, mas você não pode realmente imaginar que ele entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu o hospedou ali, e Zaqueu, servindo, que o bom anfitrião serve alimentos, serve água, e oferece condições para que lave as mãos e lave os pés, e de repente fica um olhando para a cara do outro e ninguém fala nada. É óbvio que isso não aconteceu, não é razoável se pensar que isso aconteceu assim, um olhando para a cara do outro e ninguém falou nada. E fora as testemunhas lá fora, o burburinho lá fora, né? Então, naquele momento, Zaqueu ouviu Jesus falar com ele, Jesus conversar com ele. O que foi que Jesus falou com ele? O que Jesus conversou com ele? A Bíblia aqui não está registrando. Mas para um homem de um coração orgulhoso, para um homem de um coração altivo, para um homem que acumulou tantas riquezas, é difícil ouvir algumas coisas e raciocinar que precisa reformular a sua vida, precisa reformular alguns conceitos.
Naquele momento, ou em determinado momento, Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, ou seja, então eles estavam assentados, estavam conversando, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Ele já poderia ter feito isso antes. Se não fez, foi porque ele não quis, ele entendeu que não tinha motivo, ele achou que não deveria, ele achou que o que ele tinha acumulado era para ele, para a família dele e está acabado. Ou seja, algo que Jesus falou com ele, ou muitas coisas que Jesus falou com ele, foram suficientes para modificar o seu pensamento e, sobretudo, o seu coração. Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, publicano, vou restituir 4 vezes mais. Algumas coisas poderiam ser ditas aqui, mas esse não é o objetivo nesse momento, acerca desse valor, dessa quantidade de restituição. E, finalmente, depois dessas palavras de Jesus, ou melhor, depois dessas palavras de Zaqueu, Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ora, aqui a gente entende perfeitamente aquilo que aconteceu. Na King James, versão King James atualizada, diz assim, versículo 8, então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus. Quando ele diz ele tomou a palavra, é porque a palavra não estava com ele, então estava com Jesus. Isso reforça que Jesus estava falando, estava conversando com ele. E aquilo produziu um efeito tão grande na vida de Zaqueu, que ele resolveu tomar a palavra e fazer essa declaração. Eis que a metade dos meus bens, Senhor, eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou, hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Como lições finais aqui, nós podemos dizer que não foi apenas o pensamento de Zaqueu que foi modificado, porque naquele momento o coração de Zaqueu também foi modificado. Senão Jesus não teria dito, não houve modificação, ou então Jesus teria falado qualquer outra coisa. Jesus não falou, olha, Zaqueu, o seu pensamento está correto, que você daqui por diante possa fazer assim. Não foi isso que Jesus disse. O que Jesus disse foi, hoje houve salvação nesta casa. Isso significa dizer que não apenas a mente de Zaqueu foi modificada, mas principalmente o coração de Zaqueu foi modificado, foi transformado. E a nossa mente só pode ser transformada como o nosso coração for transformado também. Pensamento nós podemos mudar. Hoje eu penso uma coisa, amanhã eu penso outra coisa, depois eu digo assim, não, pensando melhor, eu acho que eu vou reformular de novo. Aquilo que eu estava pensando já não era bem assim. Isso faz parte da vida do ser humano, faz parte de algo chamado inteligência, de raciocínio que Deus nos deu. Mas o pensamento ligado à conduta, e uma boa conduta e um bom motivo, uma boa razão, e sobretudo um coração cheio de boas razões, de bons motivos, cheio de amor, cheio de bem ou do bem. Esse coração só pode existir depois que tiver sido alcançado e transformado pelo amor e pela graça de Jesus. Não significa que você não possa ter bons sentimentos. Mas mesmo os sentimentos são também voláteis. Nós temos hoje sentimentos que podem ser bons e amanhã podem já não ser tão bons assim. Quando Jesus modifica o coração de alguém, quando alguém abre não apenas a sua casa para receber Jesus, mas abre o seu coração para receber Jesus, tudo se torna diferente, tudo se torna novo. Pastor, isso quer dizer que aquela pessoa não vai ter mais maus pensamentos, não vai ter mais maus sentimentos?
Não, não significa isso, infelizmente. Porque ainda estamos aqui nesse mundo, ainda estamos nessa carne, nós somos pecadores. Mas não pecadores intencionais, voluntários, querendo pecar, desejando pecar, sendo governados pelo pecado, pela ira, pelos maus instintos. Muitas vezes nós podemos errar, exatamente porque nós somos falíveis e pecadores. Mas, por outro lado, não é isso mais que governa a nossa vida. Nossos sentimentos e nossos pensamentos já não são mais voláteis, a ponto de que a toda hora vamos tê-los, ou vamos cultivá-los, ou mesmo vamos procurá-los. Nosso coração e nossa mente agora são modificados pelo amor de Jesus, porque não estamos vivendo mais sós. Por isso que Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Isso significa dizer que Zaqueu realmente entregou a sua vida a Jesus, e Jesus passou a fazer parte da vida dele, passou a fazer parte da sua existência, e fazendo parte da sua vida e da sua existência, passou a fazer parte também das suas atitudes, das suas condutas, do seu viver diário, do viver diário da sua família, do viver diário na sua profissão, do viver diário no seu relacionamento com as outras pessoas. Tudo é modificado, tudo passa a ser diferente. Oh, Jesus é muito bom. Mas é claro que a pessoa precisa desejar isso, precisa querer isso. Zaqueu poderia estar em sua casa, ouvir tudo que Jesus tinha dito e depois falou: muito obrigado, Jesus, por ter me visitado, até uma próxima vez. Há muitas pessoas que fazem assim: Jesus chama as pessoas pelo nome, fala com elas, conversa com elas, convida essas pessoas a terem um encontro com Ele. Jesus quer transformar esses corações e as pessoas não querem e deixam de experimentar isso. E há mais uma outra coisa. Quando Jesus disse que hoje houve salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, Jesus deu uma grande lição para aquelas pessoas ali. Porque nenhum deles, pelos burburinhos e pelos comentários, poderiam sequer pensar que Zaqueu poderia ser filho de Abraão. Filho de Abraão era aquele que era o judeu, descendente, obviamente, de Abraão, que foi o início, digamos assim, do povo judeu. Não apenas digamos assim, foi o início, é o patriarca do povo judeu. E todos os seus descendentes eram judeus. Mas não eram apenas judeus no sentido de sangue, de nascimento, mas era-lhes exigido uma vida, uma prática que correspondesse também a essa origem. E, certa ocasião, Jesus escandalizou a muitos quando disse: vocês se acham tão bons assim, vocês se acham tão perfeitos assim, vocês se acham tão legais assim, vocês se acham tão superiores assim por serem filhos de Abraão? Pois eu lhes digo que dessas pedras aqui, olha, Deus pode suscitar filhos de Abraão, ou pode fazer dessas pedras filhos de Abraão, porque para Deus nada é impossível. O que Jesus estava querendo dizer era que o coração do homem deveria ser judeu, ou melhor dizendo, que o coração do homem é que iria dizer se ele era filho de Abraão ou não. Ou, atualizando, se o coração do homem realmente é coração de um filho de Deus ou não. Por isso que Jesus veio buscar e salvar aquele que está perdido, aquele que se havia perdido, e foi o que ele exatamente afirmou, expressamente afirmou no versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Isso quer dizer, meu querido, que Jesus sabia da condição de Zaqueu. Jesus, quando olhou para cima e viu Zaqueu naquela árvore, Jesus já conhecia a condição de Zaqueu. E eu quero dizer
que Jesus conhece a sua condição, conhece a minha condição e conhece a condição de todas as pessoas. E Ele sabe quem ainda não tem o seu coração voltado para Ele, voltado para Deus, como Zaqueu. Jesus também sabe quem ainda está perdido, como estava Zaqueu. Mas Jesus não foi apenas buscar Zaqueu, ele foi salvar Zaqueu. E ali a obra dele foi completa e foi maravilhosa na vida de Zaqueu e também na sua família. O contexto de casa, quando aplicado naquele momento, era um contexto de que a salvação chegou não apenas para Zaqueu, mas para toda a família dele. Isso significa dizer que o que aconteceu com Zaqueu também aconteceria com a família, também aconteceria com sua esposa, seus filhos, não por imposição, mas porque eles iriam ver tudo aquilo que estava acontecendo com Zaqueu. Seria impossível, eles estão acostumados a ver o Zaqueu se comportando e pensando de um determinado modo, de repente ter tudo completamente modificado. E se tornando para melhor, para muito melhor. Quem é que em sã consciência não iria querer isso, não iria desejar isso? Por isso esse contexto de casa significa dizer que a graça de Jesus chegou ali naquele lugar e alcançou não apenas Zaqueu, e iria alcançar não apenas Zaqueu, mas toda a casa de Zaqueu. Por isso eu quero lhe dizer que Jesus, se você ainda não é um filho de Deus, ou quando eu digo filho de Deus, não estou me referindo a uma religião, mas se você ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, se você não disse de coração, Senhor Jesus, eu preciso de Ti porque eu sou pecador, e eu não posso fazer nada por mim mesmo para salvar a minha alma, porque eu sou pecador. Se eu acertar uma vez, eu posso errar duas, três. Então, que espécie de merecimento teria eu diante de Ti, ó Deus? Eu sei que Jesus fez tudo o que fez, inclusive morrer naquela cruz por minha causa. Porque Ele morreu por todos os pecadores. Se Jesus disse que veio buscar e salvar aquele que se havia perdido, aquele que estava perdido, perdidos todos os homens estão, se não estiverem com Jesus. Que a nossa vida não vai findar aqui. A nossa vida vai ter uma continuidade. Agora, a continuidade aonde? Porque se tudo ficasse resumido aqui, e tudo terminasse aqui, não houvesse mais absolutamente nada, Jesus também não precisaria buscar e salvar aquele que estava perdido, que se havia perdido. Viveu, morreu, acabou, pronto. Isso significa dizer que Jesus veio buscar e salvar, juntamente para Ele, todo aquele que é pecador, todo aquele que está perdido, todo aquele que não tem para onde ir, ou melhor, que irá para um lugar não muito ruim, se morrer sem Jesus. Jesus veio buscar e salvar, isso significa que Jesus irá levar com Ele todo aquele que o confessar como seu Salvador. Que você possa ser alcançado, e eu sei que Jesus está te procurando, Jesus está lhe chamando, Jesus está lhe buscando, mas não apenas te buscar, olhar para você e dizer oi, tchau, não. Jesus está lhe buscando para lhe salvar. Jesus gostaria muito que você abrisse a porta do seu coração e Ele sentasse no seu coração, na sua casa interior, e o ouvisse dizer atentamente tudo que Ele quer lhe dizer. E isso provocar em você uma transformação tal que todo o seu coração, toda a sua vida, toda a sua família seja modificada, seja transformada e vocês vivam uma vida muito melhor. Não só aqui, mas também na eternidade. Lembre-se disso. Se há alguém
que pode transformar a vida de uma outra pessoa, pode verdadeiramente transformar o coração de outra pessoa e lhe dar uma esperança de vida eterna, mas não apenas uma esperança de quem sabe, pode ser não, mas uma esperança verdadeira e genuína, porque ele não ficou na cruz, ele não ficou no túmulo. Todos os demais homens e líderes, religiosos ou não, ficaram no túmulo. Mas Jesus ressuscitou. E esse Jesus, o único Jesus, gostaria muito hoje de se hospedar na sua casa, no seu coração. Mas não apenas ser um hóspede, ser um habitante, ser integrante, ser parte de você e da sua família, como você passará também a fazer parte da família de Jesus. Que Jesus assim te abençoe, que Jesus assim fale amorosamente contigo, porque é como ele fala, e que você possa abrir o seu coração para ele. Você certamente experimentará tudo de bom, tudo de maravilhoso, toda a salvação que há em Jesus Cristo. Eu poderia ainda passar muito tempo falando aqui, mas o essencial é que você verá, se você quiser, se você crer, tudo aquilo que Jesus vai modificar em sua vida. E você vai ficar certamente maravilhado. Que Jesus assim o abençoe e conceda a cada um sábado, um final de semana abençoado, longe de confusões, longe de problemas, e ainda que você porventura já tenha sido vacinado, as precauções e prevenções precisam continuar, por amor àqueles que ainda não foram. Deus assim os abençoe, no nome de Jesus. Amém.